vamos parar pra pensar, nós três aqui, cada um, e diz assim, qual é a sua expectativa até o final? O que vocês acham que vão acontecer? Começa aí, Bruno. Faltam 2 episódios pra acabar. Porque é bem provável que o 12º episódio vai acontecer tudo de mais importante, e o 13º talvez seja só o elo com o resto da série, talvez nos apresente uma sombra do que pode vir depois de Soul of Gold, né? Porque eu não acredito, sinceramente, que tudo que tá acontecendo, que os bonecos estão vendendo, a audiência tá boa, né, e tal, as visualizações parece que estão satisfatórias. Enfim, se eu não me engano, até o Joji Furuta, ele postou um tweet dizendo que o Kurumada, o estúdio do Kurumada Pro tinha elogiado ele, tinha dado uma aprovação e tal, que tinha sido legal a série e tal. Enfim, então eu não acredito que vá morrer só nisso, entendeu? Assim, não que necessariamente vai ter uma continuação direta da série, eu acho difícil, porque a história tem que acabar com os Cavaleiros de Ouro de algum jeito, né? E seguir o curso comum das coisas, mas eu acho que abre esse precedente pra gente ver outras histórias em outros momentos da série, talvez não tão o que o pessoal tá querendo muito, que é a história do Next Dimension e tal. Mas a gente pode ver outras coisas aí serem desenvolvidas. Será que a gente vai ver isso no final da série? O que vocês esperam? E aí, Bruno? Bom, na verdade, assim, a resposta para isso é econômica, né? Se a série continuar rentável, sempre vai ter mais. Verdade. Aí a gente vai ter que ver se continua rentável, se está vendendo bem, como que foi a audiência, essas coisas assim. Eu só acho que seria muito legal se entregassem esse projeto para alguma outra coisa que não a Toei, porque, pelo amor de Deus... Não vai, esquece, Bruno. A gente tinha que tirar um episódio inteiro do podcast, assim, pra fazer um voodoo com a Toei, assim, pra gente escrachar a Toei. Mas eu já não sou tão malvado com a Toei, não. Eu até gosto, assim. Ela trouxe o anime, o clássico. Tem tanta coisa interessante que a Toei fez. Não, mas assim, depois disso, de algumas tragédias que eles fizeram com qualidade de animação em Soul of Gold, e o que eles estão fazendo agora no Dragon Ball Super, assim, ó, Teria que entender qual que é a situação da Toei. Tem que rolar um voodoo. Como é estúdio japonês, assim, a gente fala muito do resultado final, né? Mas eu não sei até que ponto, sei lá, a Toei tá numa crise bizarra, por exemplo. Eu não sei se é o caso, né? Porque ela tem muitos animes e tal. Pode não ser o caso. Pode ser que ela dedique, enfim, que ela realmente seja muquirana pra caralho e sei lá, dedicou muito pouco pra Soul of Gold. Pra precisar fazer a animação em 1 milhão de estúdios baratos e o resultado é esse, entendeu? É a única coisa que explicaria uma não linchamento público da Toei, né? Se de repente eles estão realmente botando uma crise bizarra que eles não conseguem pagar. Agora, se não, vocês estão navegando e estão pagando pouco, aí é sacanagem, né? Não, em outros locais, assim, já se comenta de uma crise na animação, uma crise no anime e tal. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, assim, questão de produção criativa continua existindo anime produzido o tempo todo. Sim. Então não sei se é isso, mas assim, por outro lado você vê que o Ghibli parou de produzir por enquanto. É verdade. Então eu não sei mensurar, sinceramente eu não sei. Eu não sei se é o jeito da Toei simplesmente de tocar a coisa que é problemático, porque vocês verem que eles também não pouparam dinheiro pra fazer o Legend of Sanctuary. Nem um centavo, é verdade. Que tecnicamente falando, é bem feito, entendeu? Assim, é bem produzido. Ele é inacreditável. Apesar das coisas que eu não gosto do visual e tal, ele é tecnicamente bem produzido. Não, tecnicamente ele é absurdo, na real, cara, ele é absurdo. O que tá acontecendo assim com a indústria no Japão é o seguinte, não é uma indústria que ainda encontrou a melhor solução para se adaptar à forma como mídia é distribuída hoje em dia, que é esse formato digital, pela internet, assim. Então, o que acontece? É uma mídia que tem milhares de fãs no mundo inteiro, é uma mídia que você tem fã que vai vestido do seu personagem favorito em eventos e tal, só que cada um desses fãs não consome, não gasta muito dinheiro com a coisa. Verdade. Por quê? Por várias razões. Às vezes o acesso à coisa é difícil, às vezes ele mora num país onde o produto é muito caro comparado com o preço de outros países, etc. Então, assim, é bastante evidente que
não vão ter muitas vendas. Isso acontece no videogame aqui no Brasil, por exemplo. Tem muitas empresas estrangeiras que vendem jogos aqui no Brasil, eles vendem com o preço que eles cobram lá no mercado americano, que tem um poder de compra muito maior que o nosso. Uhum. Mas assim, em termos de mas anime, só para terminar o comentário, assim, tem outras empresas, por exemplo, que pegam países grandes assim, como Rússia e com o Brasil, eles fazem a seguinte estratégia: eles cobram um preço ajustado ao nosso poder de compra. E a partir do momento que eles fazem isso, de acordo com números, de acordo com pesquisas, você observa que a percentual de pirataria cai, o percentual de vendas aumenta assustadoramente. Então, assim, é muito questão mesmo dessa indústria japonesa, que é muito tradicional, se adaptar a essas coisas que são ainda um tanto novas, tá ligado? Mas é curioso. Diga. Porém, só nos que eu tava querendo comentar é o seguinte, também tem um outro lado aí, assim. Os animes também, e também acontece isso com alguns desenhos americanos também. Eu lembro da história do He-Man, que é clássico, que o He-Man foi criado para vender bonequinhos. Os bonequinhos não venderam, então o desenho animado acabou, né? Não foi longe. Então, assim, o anime também tem muito disso. Assim, eu não sou especialista e nem creio que exista um capacitado para dar essa resposta. Infelizmente, digam o que disserem, tem várias pessoas que falam, comentam sobre o assunto e tal, mas eu não sei. Até então, não vejo ninguém que me dê uma resposta satisfatória sobre isso. Mas o que eu vejo também é que tem animes que são criados não para ele vender em si. Entendeu? Assim, hoje em dia eles não fazem, por exemplo, um Saint Seiya só para que a pessoa esperando, eles não têm como meta vender, se pagar ou lucrar apenas com o anime em si. Eles não pensam simplesmente que ele vai ser bem vendido em Blu-ray, DVD, eles não pensam simplesmente nisso, ou que vão render pilhas de dinheiro simplesmente com as pessoas que vão pagar para ver online, porque tem isso também, né? Assim, a gente tem visto online de graça no começo, porque a gente é fã. Mas assim, tem muita gente que perde a chance, que não tem como ver na hora, ou vai saber só depois, e vai pagar pra ver depois, entendeu? Eu, por exemplo, pago a Crunchyroll pra ver, porque eu acho que eu consigo ver muito melhor pela Crunchyroll do que pela Daisuke. Então eu tô pagando também pra ver, entendeu? Então assim, tem essa coisa de deles não esperarem, talvez, não esperarem tanto do anime em si. Mas o anime é uma forma de vender produtos atrelados àquela marca, entendeu? Então muitas vezes, quando o fato de Saint Seiya estar em evidência, estar em voga, e você vê ele passando na internet com muita audiência e tal, isso alavanca outros produtos em torno dele. Veja o caso dos Clothmith, né? Você vê que a saga de Hades, ela começou a cair a qualidade dela, né? Houve aquela mudança, aquela ruptura, e a impressão que eu tenho é que em algum momento eles pararam para pensar, peraí, pra que eu vou investir tanto em animação quando tá podendo, eu posso investir bem menos e continuar lucrando do mesmo jeito com os produtos que são vendidos em torno da marca, entendeu? Então a impressão que eu tenho é essa, entendeu? Por isso que o Ômega também teve isso. O Ômega rendeu quase 100 episódios, a qualidade também era sofrível aqui e acolá, era muito, acho que talvez seja o que tá acontecendo com Dragon Ball Super, né? Que é uma série que tem uma periodicidade maior, né? Ele passa assim com mais tempo. Ele passa de semana em semana, não é isso? Acho que... Dragon Ball? Não, acho que não. Na semana não. Não? Não. Porque o Ômega tem essa façanha ainda. Ele é uma série regular. Exato. Que passa toda semana, né? Mas tinha salvo dele aqui e acolá. O Dragon Ball não é toda semana não, tenho certeza. Pronto, então assim, ele era uma série que durou muito, então assim, ele movimentou realmente a franquia de um jeito ou de outro, né? Se for um sucesso ou não, até então há controvérsias, né? A quem diga que sim, a quem diga que não, mas de fato é que ele durou quase 100 episódios, né? Então assim, talvez é isso, o que mais interessa não é o que o anime em si vai render, se vai vender muito em Blu-ray, se vai render muita assinatura, ou gente pagando pra ver. Mas
talvez nem os licenciamentos talvez também sejam o mote, mas assim, o quanto que aquilo tá movimentando da indústria, entendeu? Se aquilo continua movendo os interesses da galera em comprar os bonequinhos, em comprar os mangás, em comprar, entendeu? Talvez seja isso que interessa a eles. Em algum momento, eu acho que a saga de Hades aconteceu isso. Eles fizeram uma coisa top, né? Pelo lado artístico da coisa, tinha gente que estava comprometida, que era o caso do diretor, Yamauchi, o elenco. Em algum momento alguém parou e pensou, não, peraí, vamos ver o que acontece se a gente investir menos em Saint Seiya. Será que ele continua lucrando? E continuou. Tanto é que a saga Inferno foi sendo produzida, de um jeito ou de outro, bem ou mal, foi produzida e continuou aquele nível de qualidade, virou padrão, entendeu? Então assim, eu acho que talvez esteja acontecendo a mesma coisa com todos os outros animes da Toei. Talvez não seja um problema de crise, talvez não seja esse o caso, mas talvez seja o caso deles simplesmente acharem que investindo menos conseguem lucrar do mesmo jeito. Então, nesse caso, aí cabe linchamento. Mas então deixa eu falar falar mais, assim, que eu acho que é uma coisa de crise mesmo, assim, porque uma coisa que acontece muito na indústria japonesa do anime é que você ser empregado dessa indústria não é algo muito bem visto, porque você ganha muito pouco e você trabalha muito. Então, tipo assim, as pessoas estão tomando distância do trabalho de animador no Japão. Então, o número de pessoas que trabalham nessa indústria e, consequentemente, o número de animes que são produzidos no Japão, eles atingem um topo, assim, no meio da década passada e começam a cair ano após ano. Pô, eu lembro, 10 anos atrás, todo ano saía uma parada foda, todo ano saía parada maneira. Hoje em dia você tem que pensar para ver se você acha assim, um anime bom mesmo. E além disso, quer ver, outras coisas que acontecem. Você percebe esse sintoma assim de que o japonês está investindo cada vez menos no anime, à medida que você nota como que eles estão mandando essa mão de obra para produzir animação e tal para mercados onde o salário é muito menor. Por exemplo, China, por exemplo, Coreia. Eu leio bastante mangá, então eu observo que as coisas que são produzidas na China e na Coreia são boas, assim, são muito, muito boas mesmo, assim, tem bastante talento lá. A diferença é que eles ganham ainda menos do que o japonês ganha, que é uma merda, comparado se a gente for considerar a quantidade de horas que eles trabalham. E mais ainda, assim, se você for observar os animes hoje, a maioria esmagadora deles se dirige a um público-alvo que é praticamente assim um nicho, tá ligado? A maioria esmagadora deles é anime de garotas mágicas e tal, de lolicon, tá ligado? Pô, coisa assim, você tem vergonha de mostrar isso pros outros. Por melhor que seja, assim, acho que o único anime de garotas mágicas que eu não teria vergonha de mostrar pra uma outra pessoa seria Madoka. Que, na verdade, eu não mostro para as outras pessoas por outros motivos, porque Madoka é violento pra cacete, é tenso pra cacete. Não porque me dá vergonha, mas é porque não é pra qualquer um. Só que tem umas coisas que você assiste, assim, que é lolicon puro, tá ligado? Então, como que isso vai atrair um público? Como que isso vai criar, por exemplo, o culto que Akira criou, o culto que Evangelion criou? Então, assim, porque tem algumas coisas que a gente não explica, porque as coisas que realmente são pioneiras e geram um padrão, né, por assim dizer, como você falou, cria um nicho, né? Então, assim, eu não sei, não dá pra explicar, é muito difícil você reproduzir o que se reproduziu com esses títulos que você mencionou, né? É muito difícil hoje em dia. Hoje em dia é como se, sei lá, eu nem sei se a crise é só simplesmente econômica, mas criativa também. Não sei se é o caso. Apesar de ter uma produção muito complexa, continua se produzindo muita coisa mesmo no Japão. Não é uma coisa de que eles não têm ideias para fazer coisa. Tem.
Só que o que se produz já não se impressiona tanto quanto se impressionava antigamente, entendeu? Eu não sei o que acontece, eu não sei explicar se é alguma coisa antropológica, de repente, eu não sei o que é. Mas as pessoas parecem que não se impressionam muito também como se impressionavam antigamente, entendeu? Mas no lado, se há um lado positivo, eu acho que, a considerar o Ômega e o Legend of Century, Soul of Gold é uma guinada para um lado muito bacana. Se não do ponto de vista técnico, pelo menos do ponto de vista criativo. Que é o que a gente está debatendo isso, essa coisa de repente ter uma crise criativa, etc. Mas, porque o Ômega, eu gosto muito do Ômega, de várias coisas do Ômega. Muitas coisas mesmo, mais do que a média, assim. É um anime que eu vou rever, inclusive, pra gravar, porque eu gosto muito. Da primeira temporada eu acho excelente. Tenho vários problemas com a segunda, mas ele trouxe muitas coisas e errou em muitas coisas também. E o Legend of Century, ele foi na minha opinião, foi um desastre criativo. Um desastre criativo, essa é a melhor definição do filme. E Soul of Gold não, errou muito menos que Ômega, evidente, porque tem menos episódios e de repente foi muito mais amarrado, se escreveu antes, se jogou um pouco mais com a narrativa e com quem tá vendo, no sentido de já sabia que tipo de personagem era o Freud desde o começo, então fazia essa brincadeira enquanto o Ômega ia desenvolvendo as coisas mais a toque de caixa, vamos dizer assim, né? Então esse tipo de guinada de Soul of Gold eu gostei, do sentido da narrativa, da trama, né? De recuperar um pouco as coisas mais clássicas, de elementos mais clássicos também surpreender em alguns pontos. Agora, tecnicamente falhou muito, mas você percebe que eles tentam fazer quadros diferentes, eles tentam fazer coisas diferentes, só que a animação é muito ruim. Então, eu já disse isso antes, eu acho que se eles tivessem, sei lá, o mesmo orçamento da série clássica, por exemplo, ou que fosse os 13 primeiros do Santuário, a gente teria uma animação de Soul of Gold assim, que seria um primor de criatividade, porque você percebe que eles tentam fazer. Você vê o Todoroki, por exemplo, etc. Tem uma coisa que me veio à cabeça agora que é importante. Talvez seja até interessante a gente fazer essa pesquisa para ver se faz sentido ou não. Vale lembrar também que a gente está vivendo um tempo de crise econômica no mundo inteiro, tá ligado? Sim. Lá na China, bolsa tá explodindo, nos Estados Unidos teve um dia que a bolsa caiu brutalmente num dia para subir brutalmente no outro. Então, tipo assim, a gente tá vivendo tempos muito incertos, muito complicados. Quando isso acontece, uma das primeiras coisas que acontece é o seguinte: aquela empresa que antes tinha dinheiro para pagar publicidade ou para patrocinar um anime, porque aquele anime vai trazer publicidade pro produto que ele vende, eles tiram a grana disso. Então, tipo assim, subitamente agora no mercado não tem, sei lá, imagina assim, a gente tinha um mercado com uma quantidade X de grana, agora tem metade disso. Tipo assim, mercado inteiro afunda. Essa coisa de a gente não saber direito que situação tá, né? A gente não sabe. Na verdade, não. Isso a gente pode falar. Isso a gente pode falar de fato, assim, tô vendo aqui um texto do diretor da Associação Japonesa de Animadores que tá falando exatamente isso. O cara tá reclamando o seguinte: a base global de fãs cresceu no mundo, só que não paga. Não é que não paga. Só que a indústria trabalha com um modelo antigo de negócios que não está traduzindo essa base de fãs em lucros, tá ligado? Eles têm um modelo de negócios que não serve nessa nossa época. Entendi. Aí eu vou aplicar o problema, Brunão, em Senseiya. Aí, tá, tudo bem, vamos supor que é o seguinte, que faria muito sentido com toda essa crise. Que a gente tá batendo na Toei muito, porque tá entregando Soul of Gold e Dragon Ball. Você conhece? Foda-se Dragon Ball. Tô falando de Senseiya, que Senseiya tem realmente problema. Respeito, Xará. Dragon Ball é uma das minhas séries favoritas. Também é minha, mas aqui é podcast de Cavaleiros. Não, a gente faz só respeito. Nós somos um podcast de respeito. Que é Cavaleiro. Nós somos um podcast de respeito. Aqui a gente só bate na Toei. O Camus é mais forte que o Eu não, eu não. Eu sou de cabo também. E o que eu tô falando é assim... Eu não gosto de demonizar ninguém. Então, eu acho que tudo é isso. É isso que eu ia falar. Pode ser relativo. Nós somos um podcast de respeito. Aqui a gente só bate na Toei. Então, e não batendo na Toei... Porque assim, a gente tem esse problema muito com a Toei e
às vezes ela dá motivo, não sabe na verdade se dá motivo, mas a animação é horrorosa, a gente sabe disso, é fato, é só olhar. Mas de repente, a gente tá muito olhando pro lado que a Toei tá fazendo de sacanagem e tem que linchar a Toei, mas de repente é um milagre que a gente tenha Soul of Gold. Já pensou por esse lado? Pode ser, De que a crise é tão exatamente. bizarra que o fato deles terem feito 3 episódios de Saint Seiya é tipo um milagre eles terem conseguido fazer da forma Pode como foi. ser. É claro que Não, eu digo tenho um mais, problema. chefe. Peraí, deixa eu terminar. Eu tenho um problema de acreditar nisso porque eles fizeram o Legend of Century. É esse o motivo pelo qual Mas eu aí reclamo é muito. justamente também. Às Entendeu? vezes eles deram um tiro muito pro alto e não deu Pode certo. ser, exatamente. Aconteceu- é o que se teoriza que aconteceu também com a fase com o filme Prólogo do Tenkai, Céu. Também entendi. isso é a mesma coisa. Eles Aham. deram um tiro muito alto e não deu certo também. Apesar Aham. de que Tenkai teve... É muito parecido, na verdade, o que aconteceu com o Tenkai. Se a gente parar pra analisar... A gente já comentou isso no podcast anterior, né? A forma como os 2 filmes foram produzidos seguiam muito essa linha, né? Uhum. Então, assim, a gente fez, eles apostaram numa ideia, Aham. investiram uma grana tremenda pra apesar de não ter torno nada disso, confirmado né? oficialmente do ponto, mas eles investiram uma quantidade pra uma qualidade bacana, de você ver Sim. visualmente, tanto os 2 filmes são muito lindos de se ver. Não, eles gastaram, isso é fato. Velho. Não tem como fazer aquilo com o mesmo e- orçamento do pois Soul of é. Gold. Qual foi exatamente não a gente não sabe, mas Aham. enfim. Eles investiram nisso, Uhum. houve uma. E eles apostaram alto numa coisa e aquilo não vingou como eles E não esperavam voltou, de repente. E não voltou, é verdade. Então, assim, isso se reflete, a gente vê, que você tava falando, vamos trazer essas coisas que a gente tá falando pro universo Saint Seiya. Uhum. O clássico era sofrível também, tinha momentos em que a animação não era tão boa, que tinha episódios feios, né, também. Eu bato o tinha pé isso. contra isso, velho. Você fala isso, eu acho que dizem- não, cara. Eu acho que é Mas tinha diferente. momentos que eram coisas feias também. Então, mas enfim, Não, também tinha acho momentos que que tinha eram... diferente. cara. Não Eu tinha não assim. sei. Se você parar pra ver, se você parar pra ver... Tava vendo uma foto ontem. Tava vendo uma foto ontem que eu tava dando risada. Então, assim, mas eu né? vou dizer o seguinte, mas o pior do clássico, ele é melhor que qualquer pior de Ômega e de Soul of Gold. Eu nunca vi no clássico cenas como a de Soul of Gold, por exemplo. Você tem traços diferentes que até fica meio deformado e tal. Ah, não, Xará. mas- Ah, não, cara. Cara, me manda o Ontem quadro. eu tava- ontem eu É de tava vendo uma compara. foto. Não tem como, cara. Não, sério. enfim, isso é, mais uma vez, eu acho que isso é muito subjetivo. De um jeito ou de outro, o meu ponto é, se você analisar friamente a animação de cada uma dessas temporadas e tal, tinha desarmonização, tinha uma falta de homogeneidade em alguns episódios, sim. Sim. Se era ou não pior ou melhor, isso aí não vem ao caso. O meu ponto é esse, sim. Não havia uma coisa tão linda e homogênea ao longo de toda a série. Nunca houve, né? Isso tudo bem. Mas também teve um momento de crise também no passado. Teve um momento em que eles acharam e julgaram, pelo menos é o que dizem, né? As fontes que eu tenho visto até então oficiais falarem, os japoneses comentam muito isso em entrevistas. Um produtor, um dos diretores, um dos animadores, inclusive, me disse isso por mensagem de texto e tal. Uhum. Eu perguntei, e eles falam justamente isso também. Entrevistas já foram comentadas que em algum momento a série clássica acabou porque eles achavam que não rendia mais o que eles achavam que renderia, Uhum. né? Então, assim, acabou em Poseidon e não teve Hades naquela época, dizem que é por causa de uma crise. Uhum. Muita gente pergunta até hoje por que a saga de Hades não foi feita na década de 90. E se comenta também, lógico, naquela lenda urbana de que Kurumada brigou com a Toei, blá blá blá. Mas, assim, comenta-se de fato que o que aconteceu é que naquela época, no começo da década de 90, já estava havendo uma crise econômica que impediu a Toei de investir nesse tipo de coisa, Uhum. entendeu? Então, assim, você vê que vai se refletindo, né? Uhum. E em 2001 para 2002, quando a série voltou com tudo, né? Foi um momento propício para que ela voltasse também, né? Então, assim, eles investiram alto aquilo reviveu a série mesmo. Eles acharam que podia dar um passo além, só que não foi dando certo, né? Se você olhar naquela época... Só para adicionar uma informação, nessa época de 2002 e 2003, em termos de economia global, não era um período tão ruim assim. Não, mas a gente tem ligado? que pensar o seguinte também, porque assim, até hoje é claro que o mundo é muito mais globalizado, mas até 2002, por mais que o mundo ama Saint Seiya, só sairia porque os japoneses comprassem aquilo, entendeu? A gente pode ter a base de fã, assim, milionária e incrível do Brasil. Se o japonês não comprar, porque a gente não tá comprando, então a gente não vai manter essa Saint Seiya nunca. Não, e você vê, né? você vê mais uma vez, puxando essa situação toda para o que a gente vê em Saint Seiya,
você vê que no começo, realmente, como o Bruno estava falando, eles não tinham essa visão toda de que o foco seria fora do Japão. Eles ainda pensavam dentro da casinha deles lá, entendeu? Exatamente. Então, assim, mas a partir do momento que havia um clamor para que se voltasse, eles sabiam do sucesso que tinha fora do Japão, foi se começando a mudar a estratégia de ver Saint Seiya. Exatamente. E você vê isso ao longo da série toda. Você vê que depois da saga de Hades, quando você viu que a série começou a se espalhar muito em função dos bonequinhos que começaram a ser vendidos no mundo todo, havia uma demanda muito grande, né? Começou a aumentar a demanda dos Cloth Myths. Você vê que eles começaram a tentar pensar coisas diferentes. Eles perceberam que fora do Japão o Saint Seiya é muito popular, né? E eles começaram a pensar nisso. Tanto é que Ômega, o primeiro episódio do Ômega, foi uma coisa exibida mundialmente no cinema, entendeu? Foi uma coisa diferente já, né? Então você vê que aos poucos eles começam a mudar a forma de ver o mercado e a forma como trabalha o anime. Saint Seiya tá refletindo isso. O que a gente tá vendo hoje em dia é uma tendência nova. Essa história de eles exibirem ao mesmo tempo para todo mundo e não só pro Japão, é uma coisa nova também, entendeu? Então assim, aos poucos eles estão mudando. Resta saber se o Saint Seiya vai pegar uma onda melhor ainda daqui pra frente. Se daqui pra, sei lá, no próximo ano, daqui a 2 anos, sei lá. Alan, deixa eu te fazer a pergunta. Que agora a pergunta pode ser meio idiota. Existe alguma citação da Toei em Soul of Gold? Elas estão aparecendo em alguma coisa? Como eu não tô entendendo? Como assim? A Toei Animation que fez Soul of Gold. Eu não lembro disso. Não tem aquela coisa de comitê e etc? Mas é tudo atrelado à Toei Animation. Sim, ela continua sendo sim, ela aparece, tô viajando, esquece. Sim. Eu vou editar tudo isso. Não, tá. Ela aparece no começo do episódio, tô maluco. Deixa eu fazer um último comentário para adicionar a uma coisa que o Alan falou, assim. Claro que no meio de todo esse problema, assim, acho que tem uma coisa muito positiva em Soul of Gold, que eu acho que é uma coisa assim que a indústria japonesa de animação precisa entender urgentemente. Precisa entender assim, o mais rápido possível se eles querem produzir uma coisa que realmente atraia fãs assim, então. Houve uma época de ouro de animação onde saiu muita coisa boa mesmo, assim. Houve uma época de animação, assim, graças por exemplo, a Evangelion e a Pokémon, você tinha uma indústria de animação que nadava em dinheiro. Esses caras que eram fãs nessa época de ouro de animação cresceram. Então, tipo assim, eram caras que tinham, sei lá, 15, 16 anos quando rolou isso, e hoje eles têm 25, 30 anos. Então, tipo assim, são fãs que eles já estão interessados numa parada um pouco mais madura, uma parada um pouco diferente, tá ligado? Eu vejo isso, por exemplo, em Saint Seiya, à medida que eles contam uma história que não necessariamente pega na mão da pessoa que está assistindo, e deixa a pessoa que está assistindo ir montando por ela mesma a história. Acho que, de certa forma, pelo menos nesse sentido, assim, na forma como está sendo escrito o roteiro, o Soul of Gold consegue captar isso, entendeu? Eles sabem que eles não estão fazendo uma história para um fã novo, tá ligado? Eles estão fazendo uma história para um fã que assistiu a parada 10 anos atrás, 20 anos atrás. Então, tipo assim, uma das coisas que o mercado de animação precisa entender urgentemente é que eles não precisam ficar presos nesse nicho de lolicon, nesse nicho de garotas pequenininhas, assim, você tem um anime quase pornográfico que você sente vergonha de mostrar para os outros, tá ligado? Você pode muito bem fazer uma parada um pouco mais madura, um pouco mais assim, densa, que atraia aqueles fãs que assistiram essa, entre aspas, era de ouro de animação. Você percebe isso muito fácil, assim, pô. É só você olhar quanta grana faz os animes do Miyazaki quando eles saem, assim. É só quando rola uma tragédia muito escrota, tipo inferno de produção, assim, em algumas obras do Miyazaki, para ele não ganhar um caminhão de dinheiro, tá ligado? Sempre que a produção sai nos trincas, sem um problema muito grave, o Miyazaki ganha um caminhão de dinheiro. Por quê? Porque é uma história, ele faz sempre histórias, assim, fantasiosas, mas ao mesmo tempo densas, assim, consegue atrair tanto aquele fã novo
quanto aquele fã antigo, que é um pouco mais exigente. Então, nesse sentido, eu acho que a partir do momento que a indústria de animação conseguir entender melhor que os fãs deles são gente na faixa de 20, 30 anos, 18, 30 anos, pô, aí eles vão voltar a produzir coisas assim que realmente interessam esse público-alvo dele. E não só um público-alvo, mas um público-alvo que tem grana pra gastar. Pois é, eu acho que eles já... Desculpa, assim, só pra terminar o comentário, pirralho de 15, 18 anos não tem grana pra gastar. Quem tem grana pra gastar é o... Quem tem grana pra gastar é o pessoal de 18 a 30. É questão da indústria inteira entender isso. Eu acho que os japoneses eles só são um pouco mais lentos para perceber essa coisa toda do mercado, como é que funciona. Eu sinto que aos poucos, como eu falei já, a coisa tá mudando, né? Ela muda, mas num ritmo muito devagar, né? As coisas vão mudando e Sensei vai refletindo muito essa mudança, né? Eles estão fazendo esses testes agora de fazer a coisa toda online e tal. Enfim, você vê que até o jogo Soldier Soul agora, só agora, depois de tantas coisas que o Japão já fez, só agora eles pensaram em fazer alguma coisa lançada praticamente simultaneamente, entendeu? Então assim, e é porque eles perceberam que realmente existe uma demanda aqui fora do Japão muito maior do que lá dentro, entendeu? Tem um nicho muito maior aqui fora do que lá. Então assim, é uma coisa que eles demoram mesmo para entender. E eu acho que tá caminhando para que haja isso. Eu vou dizer o seguinte, Xarope, fazer a previsão mais esperançosa do mundo aqui então, porque tem que ter esperança, né? Se não tiver esperança, por que a gente acorda todo dia, né? É verdade, então vai. Vou dizer o seguinte, então, o que eu espero, eu quero ver como eles vão explicar a relação dessa saga com o fim da saga de Hades. Ok. Para além disso, eu espero mais Sensei no futuro. E eu espero coisa boa. Por que eu espero coisa boa? Eu acho que finalmente os caras vão começar a entender que é muito possível você lucrar se você fizer uma parada muito bem feita. A gente começou a fuçar aqui, eu comecei a observar aqui qual é o anime que tem a maior audiência lá no Japão, né? E o anime, por minha surpresa, o anime que tem a maior audiência lá no Japão é um anime chamado Sazai-san, que tem mais de 8 mil episódios. E uma coisa assim, característica desse episódio, desse anime, é que ele é desenhado à mão. É assim, a qualidade boa, porque a parada é toda à mão. Então, tipo assim, a gente vive num período de produção em massa. É muito fácil você produzir a coisa em massa. E às vezes isso compromete a qualidade. Mas, assim, à medida que você vai percebendo que é possível você manter lá no topo uma parada porque ela é feita com um padrão de qualidade um pouco superior, acho que se isso for entendido, a gente pode ter um futuro lindo na nossa frente. Pô, imagina um Sensei fodaço, assim, pô. Imagina a loucura que ia ser. Essa coisa que vocês falaram um monte do anime, etc., trazendo pra Senseiya e jogando pro futuro, eu acho que a gente vai sair de Soul of Gold muito positivista. Porque assim, se a gente pensar que Soul of Gold, no meu ponto de vista, foi uma evolução criativa do que a gente tinha tido em anime, do ponto de vista de que Lost Canvas foi uma adaptação, foi legal, uma forma de adaptação de um texto base, Omega teve vários problemas, o filme foi uma catástrofe criativa, Soul of Gold veio com um respiro bacana criativo. Fora isso, tem toda essa coisa de crise, mas o Alan sempre lembra muito bem, Soul of Gold está sendo transmitido pro mundo todo, sabe, gratuitamente, pela internet. É um puta de um passo adiante legal, e eles reconhecerem que tem o público, etc. Então, eu acho, e tem outra coisa, a produção aparentemente ela não é muito rebuscada, etc. Parece que não teve ali, né, rios de dinheiro rolando, mas a se tratar do quanto está vendendo de bonequinho, aparentemente, a banda, porque assim, você vê pelo Daisuke, os comerciais são todos dos bonecos, né? Então, teoricamente, como sempre foi,
E a Bandai tá envolvida nisso, né? Nesse financiamento, teoricamente. Então, não é muito difícil imaginar de que eles vão ver isso e vão criar mais coisas, né, de Saint Seiya. De repente usando o mesmo estilo de web, de online, etc, de anime. Pois é, você vê então é muito positivo, realmente. Tá puxando aí na Cloth Myth, apesar da gente achar, muita gente achar que foi criado só pra vender os bonequinhos do Soul of Gold, mas tem toda uma coisa aí por trás. Você vê que tem os Cloth Myth X saindo de novo aí, os Marinas começaram a sair, tá previsto, assim, existem rumores praticamente certos de que vai sair Cloth Myth X dos Guerreiros Deuses também, entendeu? Então, ou seja, é tudo uma coisa puxa a outra, não tem jeito, não é porque o anime foca nas armaduras divinas que isso não impacta em outras coisas de Saint Seiya também, entendeu? Não, assim, claro. Uma coisa puxa a outra, é importante. Até a existência dos mangás, que muita gente torce o nariz pra eles, até a existência deles também influi em Saint Seiya também. Sim. Também serve pra manter a máquina funcionando e a galera toda interessada de um jeito ou de outro. Serve pra trazer o interesse de outros nichos diferentes pra Saint Seiya. Saint Seiya Show, por exemplo, é uma abordagem de certa forma shoujo, por assim dizer, apesar de não acredito que seja classificado bem como shoujo, mas enfim, é um mangá que traz um interesse feminino mais ainda também para aquelas meninas que gostam de ver outras meninas lutando e tal. Enfim, a série, a Saint Seiya tem muito disso em outros pontos também, né? E eu acho que tudo converge para a mesma coisa, entendeu? E o futuro parece muito promissor, na verdade, porque assim, a gente considerar que o futuro é promissor por quê? Porque o Lost Canvas tá acabando. Porque o Saint achou tá aí, de repente ele pode ser. Pois é, não ser animado porque é diferente, né? Os editores. Mas pois é. Você vê que criaram um anime do zero. E, porra, tá muita gente vendo, comentando, entendeu? Muita gente. As visualizações eles postam no site, então tem muita gente vendo e eles estão, de uma certa forma, cientes disso. Então, de repente, essa coisa, tem mangá, tal, é legal ter mangá, mas pode ser um momento em que Saint Seiya pode até sair um pouco dessa marra. Porque Saint Seiya sempre foi esse anime, né? Sempre foi essa coisa de animar o que já foi escrito no mangá, o que já foi desenhado. Né? É verdade. O Omega já desassociou isso um pouco, criou algo novo, e é como a Ana falou, tem um debate entre sucesso ou não, eu acho que foi um sucesso. No sentido de que teve quase 100 episódios. Claro que teve uma porrada de coisa horrorosa sendo feita, mas pra eles começarem a tentar fazer coisas... As armaduras, por exemplo, no segundo negócio, é assim, já tá dando tão... eles estão tão seguros que eles começaram a cagar muito. Essa é a imagem que eu tenho, entendeu? E o Soul of Gold também é isso. É um texto que é novo coisa... e tal. Então eles vão tentar... Eu não vejo por que não, entendeu? Isso faz sentido. E tem uma coisa assim, eu já percebi também que quando alguma coisa é feita quebrando alguma barreira do usual, do que você tá acostumado a ver, é sempre fadado a ser mais criticado, a ter mais problema. Você vê, esses mangás todos que existem hoje em dia, Saint Show, Lost Canvas e tudo mais, até o retorno do Next, até o retorno no Next Dimension, tudo isso só foi possível porque o episódio G veio primeiro, quebrou a cara. Assim, foi uma coisa que foi lá e passou por muita dificuldade, rolou até abaixo-assinado de fã pra tirar do Japão, enfim. Teve a questão do traço chocante, diferente do que a gente era acostumado. O Ômega também teve isso, teve essa questão de voltar a tentar dar uma abordagem para um público mais jovem, para tentar nivelar até, né? Para tentar criar um público, uma coisa que Kurumada sempre coloca também. Ele sempre quer renovar o público dele, ele quer que não só os fãs antigos apreciem, como ele também quer criar novos fãs para apreciar sempre para frente, né? Ele é um cara que tem uma visão de como conduzir, pelo menos a relação com os fãs, ele tem essa visão, né? A pessoa pode questionar ele de várias coisas, mas eu acho que ele sabe vender bem a obra dele de certo modo, entendeu? Ele é permissível, é o que eu digo, né? Ele não fica aquela coisa de... ele fez isso muito em Hades Inferno, ouvi dizer, e faz muito sentido, porque essa coisa de pegar as rédeas da coisa e vou fazer do meu jeito, né? E ficou uma bosta, tanto o Inferno como Elysius. Mas depois disso... Eu vejo essa relação do Kurumada muito permissiva com o Saint Seiya. Ele permitiu... Ele tem esse carimbo, né? De quer fazer Lost Canvas? Vai lá, faz, tem minha bênção. Quer fazer episódio G? Tá liberado. Quer fazer Saint Achou? Tá tudo tranquilo. Entendeu? Quer fazer o Ômega? Pega meus personagens, pode fazer. Então, quando ele pegou e botou as rédeas, ok, ficou muito realmente fiel ao Saint Seiya. Mas ficou também muito ruim a animação. Ficou muito ruim a direção. E eu acho, né? Que o Ômega... Deu pra cometer vários erros e aprender e criar coisas novas. Por exemplo, Saint Achou é muito legal, como você disse, porque erraram muito antes.
Soul of Gold é muito legal em vários aspectos, porque se errou muito no Ômega também, né? Essa coisa de ser textos criativos só pra anime. Então é curioso como a permissividade do Kurumada permite esse tipo de acerto, de erro e acerto, né? Pois é, o Ômega, ele abriu essa questão de vamos fazer um pouco além do que os fãs esperam. Não tem nada precedente, apesar de muita gente bater muito no Ômega comparando ele com o Next Dimension, porque eles acham, muita gente, eu percebo isso, muita gente acha que o Ômega compete com o Next Dimension, mas não é a mesma coisa. O Next Dimension, a gente já falou isso em podcasts anteriores, né? O Next Dimension é uma coisa que é um futuro do que o futuro do clássico que a gente conhece, mas o Ômega é um futuro muito além de tudo isso, entendeu? É uma coisa muito, muito, muito mais recente, entendeu? Do que seria. Sim. Então, assim, ele abriu realmente essa porta pra Soul of Gold mostrar que dá pra ter uma história sem ser tão focada nos principais, nos protagonistas. Apesar de que o Soul of Gold ele tem uma benesse muito grande, que é mexer com os Cavaleiros de Ouro que todo mundo gosta. Sim, você já tá ganhando, né? Eu tenho minhas dúvidas se eles ousariam fazer, se a Toei ousaria fazer um Soul of Silver, por exemplo, entendeu? Que seria uma coisa bacana, que eu gostaria de ver Aventuras dos Cavaleiros de Prata. Seria muito bacana ver. Só fariam se eles tivessem um cara muito foda pra fazer design de personagem. Mas já tem design de personagem, tá tudo pronto já. Não, mas convenhamos, Xará, os Cavaleiros de Prata não tiveram muito espaço pra aparecer. Não tiveram, mas eles são bonitos. Claro, por um lado, eles não tiveram o mesmo espaço para aparecer que os outros. Por isso que é legal, claro, tem um potencial enorme. O que eu estou dizendo é o seguinte: para eles fazerem, eles teriam que estar convencidos de que eles têm um cara muito foda para fazer fazer um design de personagem deles. Tá ligado? Sim, claro. É verdade. Com os Cavaleiros de Ouro, eles não têm tanta dificuldade assim, porque os caras são lendários mesmo. Já sai ganhando, né? Aquela coisa. Já facilita muito, tá ligado? Os Cavaleiros de Prata, acho que eles precisariam tomar um pouco mais de cuidado. É muito mais fácil o cara olhar assim e pensar, sem graça, não quero ver. Então, mas é essa questão que a gente falou, por exemplo, eles já criaram um monte de conceito de personagem pra Ômega. Acertarem alguns, errarem outros. Então, essa coisa de você aprender, de repente eles já têm bagagem pra pegar ali uns 5, 6 Cavaleiros de Prata e fazer algo legal. Eu diria até o seguinte. Sumiu. Não, eu tô só tentando elaborar o raciocínio aqui. É muito normal na indústria de animação você observar o seguinte, existe uma coisa no Japão que eles chamam de light novel, né? Normalmente é um fã que produz texto. E o pessoal lá é completamente enlouquecido por isso. O pessoal lá gosta. É como se fosse literatura mesmo. Você observa indústrias, assim, em estúdios, eles compram os direitos dessa light novel, eles sabem que essa novela tem um público já muito grande seguindo, e eles animam, assim, então eles vendem a animação já com garantia que vai ter um público para consumir. Eu não estranharia, por exemplo, se rolasse alguma coisa assim em Sensei. A minha já tá em rascunho, Bruno. Olha aí, ó. Vai rolar no light novel do Xará. Exato. Light novel do Xará. Então, tipo assim, é questão assim, da gente ficar de olho aberto e ver o que tá sendo produzido assim no submundo de texto, de light novel, ver se está sendo feito alguma coisa em Sensei e ver se isso está conseguindo tração com o público. Porque se tiver... o mais próximo que já... Não, continue. Porque se tiver, pô, isso é o primeiro passo para uma indústria, para um estúdio de animação ficar interessado e querer comprar o roteiro para animar. Diga, Alan. Não, já houve uma novel, por assim dizer, que é a Gigantomachia, né? Ela foi feita com a benção da Shueisha e tal, foi contratado o cara pra fazer e tal. Mas não empolgou tanto, né? Não rendeu nada, né? Infelizmente. Mas assim, a gente vê que tem possibilidade. Se eles fizeram o que fizeram com Soul of Gold, pegaram assim um período inimaginável e enfiaram uma história lá. Exato. Então, assim, é possível fazer bastante coisa, basta eles quererem ousar. Agora, se eles vão querer investir nisso, mas assim, no formato que eles fizeram, sinceramente,
Se eles talvez tenham feito com coisa que revoltou muito a gente. E eu não sei, a gente tá falando tanta coisa, eu acho que o Bruno vai cortar tudo isso do podcast. Porque eu acho que tudo que a gente tá falando, até então essa história da crise de animação e tudo mais, acho que tudo a gente vai voltar a falar disso após o último episódio de Soft Gold. Quando a gente vai falar eu acho que isso tem que deixar no episódio, cara. Isso é papo sério. Mas enfim, o que eu ia falar era o seguinte, que é muito. Eles podem querer ousar, né, sobre isso, mas assim, o formato que eles fizeram que nos irritou bastante de ser só 3 episódios pra uma história que a gente queria ver tão mais desenvolvido, de repente foi proposital, porque é mais fácil você investir só em um formatozinho de 3 episódios curtinhos, porque se a coisa não der certo, talvez o prejuízo não seja tão grande, entendeu? Não, então assim, de repente eles podem se atrever a usar, fazer mais 3 episódios de uma outra história totalmente diferente que não tem a ver com os Cavaleiros de Ouro. E de repente não seja tão problemático porque eles escolheram fazer 3 episódios usando 12 personagens que a gente ama, entendeu? Então assim, que outra situação a gente vai ter mais de 10 personagens de Saint Seiya no mesma história? Dificilmente, entendeu? A não ser que eles variem e queiram fazer 10 Cavaleiros de Prata, mas sabe, nem sei se tem tanto do Cavaleiro de Prata interessante, assim, claro que tem, que a gente pode criar um monte de coisa, mas de repente não, pega 5, pega 6, pega 7, sei lá. Pois é, e já fica mais compacto. Né? Eles também podem inspirar, de repente fazer uma coisa totalmente inusitada, pegar em vez de investir no futuro, como se, obviamente, se espera, porque pegou de surpresa. Quando o Soft Gold saiu, eu lembro que eu particularmente apostava muito numa coisa híbrida entre o Tenkai e o ND, né, e o Next Dimension. Exato. Mas assim, de repente eles podem pirar e fazer uma coisa muito anterior, fazer uma coisa, já pensou se eles bolam a história dos primeiros cavaleiros que existiram, os primeiros cavaleiros de Atena da história, e entra a história toda na mitologia grega no passado? Podem fazer, podem fazer uma coisa doida assim, entendeu? Sim. Então, não, assim, pode ser uma coisa tem um monte de gancho no Lost Canvas, nos Guidance que saíram, pô. Isso. A história lá do Cavaleiro de Ares, pô. Tem um hipermito, ou seja, tem inúmeras possibilidades. Tem um monte de coisa. Então, tipo assim, o episódio G Assassin já abre o precedente de futuros alternativos, entendeu? Que o Lost Canvas pegou a bola também, trabalhou, entendeu? Então, assim, é muitas possibilidades. É tão inúmero que não dá nem pra parar pra ponderar. Mas apesar de que se for pra fazer um prospecto, sei lá, alguma coisa do que pode vir do futuro, eu acho que é mais fácil eles investirem em alguma coisa que o pessoal já espera, como o Next Dimension ou alguma coisa parecida, entendeu? Apesar de que eu acredito que não vai ser exatamente Next Dimension, mas vai ser alguma coisa, vai pra esse rumo, entendeu? Não sei.